Ele deu essa aula em Calcutá, num programa de pregação, no dia 16 de janeiro do ano passado. É a parte 12 da aula. Essa aula foi dada em Bengali, traduzida e transcrita para o inglês, e agora vamos ler em português. Então ele começa falando assim: quando você vem ao templo do Senhor Jagannatha, há um lugar onde você pode lavar os pés antes de entrar no templo. É uma regra que você deve limpar os pés da poeira e sujeira antes de entrar, antes de se apresentar ao Senhor. Esse lugar também existia no tempo de Mahaprabhu. Havia um devoto, Gaudiya de Navadvipa, chamado Kalidas. Certa vez, ele veio a Puri e, sabendo que era proibido tocar os pés de Mahaprabhu, ele colocou as suas mãos para pegar a água que caiu quando Mahaprabhu estava lavando os seus pés. Quando os devotos notaram isso, eles imediatamente tentaram detê-lo, afastar ele de Mahaprabhu. Mas Mahaprabhu disse: não o impeça. Mahaprabhu proibiu que todos tocassem em seus pés, mas para essa pessoa ele disse: não o impeça. Ele é um Gyano Vaishnava, um Vaishnava experiente ou astuto. Que tipo de Vaishnava era Kalidas? Então agora Srilacharya Maharaj vai começar a contar a história de Kalidas. Quando todos os Vaishnavas eles foram convidados a honrar a praçada, ele nunca se sentou em uma fila com todos os devotos, considerando-se muito humilde e pobre. Pobre não de dinheiro, pobre de fortuna espiritual. Ele se considerava incapaz, não qualificado para sentar ao lado dos devotos. Todo mundo que já esteve na Índia, ouviu em filme, é aquele monte de devotos, um sentado ao lado do outro, coloca o prato na frente, normalmente um prato de papelão com um plástico assim, para não absorver, enfim, o molho, né, o dal no papelão, mas é um prato de papelão com uma película de plástico, e todo mundo senta lá esperando a praçada. Mas ele não fazia isso. Ele não se sentia qualificado de honrar a praçada. Ele não ficava na fila, nunca ele ficava na fila. Ele considerava-se muito humilde e pobre de fortuna espiritual. Em vez disso, ele ficou longe, na selva. Ele ficava próximo de onde jogavam os pratos fora. Ele ficou longe, distante, enquanto os devotos comiam, ele ficou somente olhando. Quando os Vaishnavas, eles terminavam de honrar a praçada, eles jogavam os seus pratos em algum lugar. E Kalidas ia lá e lambia esses pratos. Então Kalidas, ele comia o remanescente dos devotos. E sempre tem um pouquinho de arroz que sobra, um pouquinho de dal. Não se deve jogar a praçada fora, mas por mais que você coma e limpe o prato, sempre fica um resquício de comida, um resquício de praçada. E Kalidas ia lá, onde jogavam fora todos os pratos, ele lambia, ele comia o resto dos pratos, o resto da praçada, o remanescente dos Vaishnavas. Veja só a humildade dele. Não tinha nojo nenhum,
porque ele sabia que aquilo era Mahaprasada. Srila Govinda Maharaj, ele deu uma aula falando qual a diferença de Prasada e Mahaprasada. Prasada é aquela que vem do altar. Então, quando vem do altar, direto do Senhor Supremo, enfim, do Guru Parampara que está lá no altar, aí é Prasada. Quando, além de vir do altar, ela é o remanescente de um devoto, principalmente de um devoto puro, aí é Mahaprasada. Ela é o remanescente de Deus e depois o remanescente de um devoto que realmente serve Deus, um devoto puro. Então aí é Mahaprasada. E ele honrava Mahaprasada, o remanescente de todos. Kalidas, o nome dele. Então ele lambia todos os pratos. Você entende que tipo de Vaishnava ele era? Quando vemos o prato de prasada de alguém, nós sentimos nojo ou vergonha de tocá-lo, porque nós temos o ego. E além disso, né, claro, nós temos o ego. Você pensa assim, poxa, mas como que eu vou comer o remanescente dele? Primeiro que a pessoa tem nojo. Segundo, por que ela tem nojo? Porque ela não encara aquele alimento como prasada, o remanescente de Deus. Ela encara aquilo como uma comida para o corpo. Por isso a pessoa tem nojo. Como que você vai ter nojo da misericórdia de Deus? Porque prasada é misericórdia de Deus. Na forma de comida, na forma de flor, qualquer tipo. No arati, né? O incenso é prasada, quando é oferecido para os devotos no Nati Mandir. A água que dá banho nas deidades é prasada. O lenço que seca a deidade é prasada. O fogo, a dipa, a lamparina é prasada. A flor é prasada. A châmara, quando abana a deidade, depois abana quem está aqui no Nati Mandir é prasada. O abano de pavão, tudo é prasada. Tudo que foi para Deus antes vem como prasada para nós. E nós temos nojo de comer o remanescente do outro. E a ignorância é tão grande e as pessoas inventam as coisas. Veja só, Kalidas, ele só conseguiu colocar a mão na água que ele bebeu, essa água que tocou os pés de Mahaprabhu, que lavou os pés de Mahaprabhu, porque Mahaprabhu deixou. E por que Mahaprabhu deixou? Porque ele é extremamente humilde. Ele honrava o resto que ia ser jogado fora. Ele tinha noção que aquilo é tudo prasada, não é resto de comida normal. Então Mahaprabhu deixou ele tocar em seus pés e deixou ele beber a água dos seus pés de lótus, de Mahaprabhu. E eu já escutei uma vez uma pessoa que veio aqui no templo de outra missão e alguém foi tomar o resto do suco que ela deixou no copo. Na verdade não se deve jogar fora e ela sem noção, ela ia jogar fora. E a outra pessoa foi lá tomar. E ela falou, não faça isso. Você vai pegar meu karma. Veja só quanto equívoco. Como que você vai pegar o karma de uma prasada de Deus? Isso é inventado pelo ser humano. O ser humano lê as escrituras e ele inventa um monte de coisa. E o problema, o pior de tudo, é que um divulga para o outro esses absurdos. Prasada não tem modo material. A pessoa fala, a prasada é de ontem, está em Tamaguna, então o alimento que não foi oferecido, se tiver mais de 4 horas, ele vai para Tamaguna. Ele pode ser até um alimento de Satvaguna, um alimento, um grão, um cereal, o leite, ou qualquer outro alimento em Satvaguna. Se ele for preparado depois de 4 horas, ele já passa para Tamaguna, modo da ignorância. Mas prasada não tem modo material. A prasada pode ter 10, 20, 30, 50 anos. É prasada, é misericórdia. Misericórdia não tem prazo de validade. Então nós temos que acabar com esses conceitos errados. E Srilacharya Maharaj sempre falava isso. Na Índia também, em conceitos errados, só faz Ekadashi, lá na Bengala, principalmente ocidental, só segue Ekadashi a viúva. Ou quando o marido morre, aí ela segue Ekadashi. O marido não segue, as mulheres casadas que têm marido não seguem, somente as viúvas. Por quê? Ele perguntava, por que isso?
Aonde está? Qual a escritura que fala isso? Então tem muito mito que é inventado pelo ser humano, e nós temos que fugir disso. Então veja só o quanto o Kalidas ele tinha de humildade, zero ego. Ele tinha zero ego, nada de ego. Um devoto da Bengala ocidental. E aí Srila Maharaj continua falando, você também já ouviu falar de Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj? Uma vez, Jagannatha Das Babaji Maharaj, ele está no altar. Ele está no altar da nossa Sampradaya. Ele é o primeiro, olhando de frente para o altar, ele é o primeiro da direita para a esquerda. Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj. Então, Srila Maharaj começa a falar dele. Uma vez, uma senhora muito velha o convidou para honrar a praçada em sua casa. Babaji Maharaj, por favor, venha à minha casa. Vou cozinhar alguma coisa e oferecer a boga. E você pode honrar a praçada. Vamos voltar. Vamos voltar. Vá para a casa do homem que me deu esse dinheiro. Aqui é a história de Jagannatha Das Babaji Maharaj. Antes dele ir para dessa mulher convidá-lo, ele tinha um senhor muito rico que fez uma doação em dinheiro, fez um pranami, fez uma doação em dinheiro para ele. Outra coisa que as pessoas confundem, as pessoas de outras missões, quando existe uma doação, elas falam assim, vou dar um Lakshmi para você. Não, o correto é falar pranami. Pranami é doação. Srila Maharaj sempre falava pranami. Srila Gurudeva falava pranami. Srila Tilaka Niriha Maharaj fala pranami. Pranami é doação, não é Lakshmi. Lakshmi é outras missões que falam, vou te dar um Lakshmi para o templo, vou te dar um Lakshmi para o Guru. Não, é pranami. Pranami é doação. Então, aí o senhor muito rico, deu dinheiro para ele. Mas aquele dinheiro estava incomodando Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj. Ele não conseguia cantar a Japamala. Por quê? Porque ele estava pensando, o que eu vou fazer com tanto dinheiro? O que eu vou fazer com esse dinheiro? E ele não conseguia cantar a Japamala. Aquilo estava perturbando a mente dele. E ele falou, depois que eu voltar, que eu vou devolver agora o dinheiro para esse senhor, e quando eu voltar, eu vou na sua casa honrar a praçada. Quando chegaram à casa, Bihari Das, que é o servo de Jagannatha Das Babaji Maharaj, ele chamou o homem, dizendo que Babaji Maharaj queria falar com ele. O homem rico, ele pensou, ele deve ter vindo pedir mais dinheiro. Veja só o materialista como é. Ele pensou que Babaji Maharaj ia pedir mais dinheiro para ele. No entanto, o que Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj fez? Ele pegou aquele dinheiro e o devolveu ao homem. Ele disse, ouça, eu não posso tolerar o peso desse dinheiro. Só fico pensando o que vou fazer, o que vou comprar com esse dinheiro. Eu não posso cantar o santo nome. Só fico pensando nesse dinheiro. Assim era Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj. Finalmente, quando eles chegaram à casa daquela senhora, já era tarde. Não havia telefones celulares,
naquela época. Claro, né? Jagannatha Das Babaji Maharaj, na época dele, ele era contemporâneo de Srila Bhaktivinoda Thakura, não existia celular naquela época. Então, eles não podiam ligar e dizer, ó, Babaji Maharaj, o Babaji Maharaj está chegando um pouco tarde. Eles não podiam avisar a senhora que eles estavam atrasados. A senhora disse, já passou da hora do almoço, então está tudo pronto. Por favor, sentem-se. Abraçada, aceitem a abraçada. Ela disse a Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj e Bihari Das para se sentarem e começaram a servir a praçada para eles. Srila Babaji Maharaj, ele comeu tudo que estava no prato. E a senhora pensou consigo mesma, por favor, foi tão difícil convidar Babaji Maharaj, mas eu não tenho nenhuma praçada dele. Ele comeu tudo, ela pensou. Então, ela começou a dar mais praçada com força, empurrando a praçada para ele. Porque, na verdade, ela convidou ele com o intuito de quê? De honrar a praçada dele. Ela não queria servir Babaji Maharaj. Ela queria honrar a praçada dele. Esse era o objetivo dela. E ele acabou comendo tudo na primeira vez que ela colocou. E aí ela começou a colocar mais e mais e mais, empurrando a comida para ele, empurrando a praçada para ele. A força. Tome um pouco mais, pegue um pouco mais. Pegue um pouco mais de arroz, um pouco mais de dal. Pegue um pouco mais de sabji. Pegue um pouco mais. Pegue mais. Enfim, ela dando toda a praçada para ele, enchendo o prato dele. Srila Babaji Maharaj, ele entendeu o que estava acontecendo. Ele é Ataryami. Ele é Ataryami. Ele sabe tudo. Ele pode ver tudo. Ele é um guru genuíno, é um acharya genuíno. Primeiro, ele tentou recusar, mas depois ele ficou sério, pensando, então você quer levar a minha praçada, você quer pegar a minha praçada, é por isso que você me convidou. Ok, eu vou te mostrar. E aí o que Babaji Maharaj fez? Quando a senhora colocou a praçada novamente no prato dele, de Srila Babaji Maharaj, Srila Babaji Maharaj, ele comeu tudo de novo. E desta vez, ele também comeu o prato de folha de banana. O prato que é de folha de bananeira, naquela época. Ele não só comeu toda a praçada, ele já estava satisfeito, ela ficou empurrando a praçada para ele. Ele recusou, mas não adiantou. E aí, quando ele percebeu que ela convidou ele somente para pegar a praçada dele, o que ele fez? Ele deu uma lição nela. Ele comeu toda a praçada e não só isso. Ele não deixou nem a folha, ele comeu o prato. Ele comeu o prato. Imagina só o que ela fez Babaji Maharaj passar. Comer a folha da bananeira crua. Então essa história aqui, Srila Maharaj contou algumas vezes para nós. E se o Vaishnava, a pessoa, começar a pensar da seguinte forma: eu sou um grande Vaishnava, eu vou começar a dar aos outros os meus restos de praçada e as outras coisas, e o meu ego
se tornará um fardo muito pesado. Eu tenho visto muitos gurus, Srila Maharaj fala, que deixam metade da praçada em seus pratos e depois eles distribuem os restos, os remanescentes, para os outros. As pessoas vêm com as mãos estendidas, sentam-se e distribuem a sua praçada para os outros. Isso é ego. Guru Abhiman é o ego do guru. Eles pensam, eu sou o mais alto, o mais elevado, e todos são mais baixos, menos elevados do que eu. Então, eles devem honrar a minha praçada. Isso daí é Guru Abhiman, é o ego do guru. Srila Maharaj fala, nós nunca temos que ter ego. Aquele que acha que ele é superior ao outro, isso daí é extremamente errado. Isso daí vai afundar a vida devocional da pessoa. Krishna não gosta do ego. Krishna não gosta de quem tem ego. E o que acontece? Ele vai tirar esse ego da pessoa. Krishna tira o ego da pessoa. A pessoa vai, às vezes, perder o serviço. Se a pessoa começar a achar que ela é o máximo, que ela é melhor do que a outra, que ela toca melhor a mirdanga que a outra, que ela faz melhor a guirlanda que a outra, que ela faz o puja melhor que o outro, Krishna vai tirar o seu serviço. Por quê? Porque ele não gosta de ego. O Vaishnava foge do ego. O Vaishnava corre do ego. Nós temos vários exemplos nas escrituras. Srila Madhavendra Puri fugia do ego. Todos eles fogem do ego. Na verdade, o ego é de Gurudeva, né? O ego não, desculpa. A fama é de Gurudeva, mas eles não têm ego pela fama. Então, tem três coisas que estão nas escrituras. O dinheiro é de Narayana, de Lakshmi. A fama é de Gurudeva. E as mulheres são de Krishna. Essas três coisas. Então, nós não podemos ter ego. A fama é de Gurudeva, não é nossa. Se alguém te dá uma guirlanda, você não tem que ficar inflamado com o ego alto. Você tem que saber que aquela guirlanda não é para você, é para Gurudeva, para o teu guru. Quando você dá uma aula boa, que todo mundo fica elogiando, não é você que deu a aula. O seu guru deu a aula, ele usou somente o seu corpo para dar a aula. A sua boca, o seu corpo. Mas não foi você que deu a aula, foi o seu guru. Tudo é o guru que faz. O guru que toca bem a mirdanga, não é você. É o guru que faz a guirlanda bonita, não é você. É o guru que faz o serviço para Krishna, não somos nós. Nós achamos que nós fazemos tudo, não, isso daí é errado. Quem faz tudo é Krishna. E o Guru é Krishna na Terra. É o representante de Krishna na Terra. Então o Guru faz o serviço. Krishna não aceita nosso serviço. O Guru aceita. O Guru, ele aceita o teu corpo para servir Deus. É dessa forma que é feito o serviço a Deus. Não é você que vai lá diretamente fazer o serviço a Deus. Você dá os elementos para o Guru fazer o serviço a Deus. Essa é a compreensão correta. E quando você tem essa compreensão, você não vai ter ego, porque você fala, eu não faço nada, quem faz é tudo o meu guru que faz. E como que você vai perder o ego? Quando você compreender o seu relacionamento com os Vaishnavas, com os devotos, que você tem que servir todos os devotos. Srila Maharaj já falou também, em uma aula anterior, se a pessoa se iniciou ontem, não importa, você tem que chamar ela de Prabhu, de mestre. Se a pessoa se iniciou ontem, você tem que prestar reverência para essa pessoa também. É um devoto, iniciado. Não devemos chamar quem não é iniciado de Prabhu. Também é uma outra aula de Srila Govinda Maharaj. Você não deve chamar qualquer um de Prabhu, somente quem foi iniciado por um guru genuíno, da nossa linha.
aí sim, chama ele de mestre, ele é o teu mestre. E quem instituiu isso? Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Ele falou, vocês que estão aqui, não sou eu que estou dando a misericórdia para vocês, dando iniciação para vocês. Vocês estão me dando a misericórdia e me aceitar como um instrutor, como guru. A misericórdia vem de vocês para mim, não é de mim para vocês. Isso é Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Ele começou a chamar todos de Prabhu, de mestre. Então o ego só atrapalha a nossa vida devocional. Nós temos que fugir do ego. E de Guru Abhiman também, que é o ego do Guru. Se eu acreditar, eu sou o maior, o melhor, começarei a dar aos outros os meus restos, os meus remanescentes de comida e outras coisas. E o meu ego se tornará um fardo pesado. Portanto, eu rezo para permanecer sempre o seu discípulo e não aceitar adoração de ninguém. Esse é um verso que Srilacharya Maharaj citou aqui. Então, o verso fala, eu rezo para ser sempre um discípulo e não aceitar a adoração de ninguém. Srilacharya Maharaj já falou também anteriormente que ele não queria ser guru, ele queria ser um discípulo adequado de Srila Govinda Maharaj, não guru. Mas Gurudeva pediu para ele ser o sucessor, então ele fez o serviço, claro. Mas ele não queria, ele queria ser um discípulo adequado. E também Srila Siddhar Maharaj fala, para ser guru, você tem que primeiro ser um discípulo adequado. O que é um discípulo adequado? É aquele que segue tudo que o teu guru fala. Se você não segue tudo que o guru fala, você não pode ser guru. Srila Siddhar Maharaj fala isso. Continuando aqui a leitura. Então o ego se torna um fardo para nós. Portanto, eu rezo para remover esse ego. Nós devemos nos tornar discípulos. Não há necessidade de nos tornarmos gurus. O que faz a pessoa querer ser guru? O ego. Nós temos que ser um discípulo adequado. Não podemos querer ser guru. Para que ser guru? Para que ser guru? Srila Govinda Maharaj, ele rejeitou essa posição durante mais de 30 anos. Ele rejeitou que Srila Siddhar Maharaj queria que ele fosse o sucessor. E durante mais de 30 anos ele não quis isso. Ele protelou, mas Srila Siddhar Maharaj queria ele como sucessor. Mas ele não quis, não aceitou de imediato. Por quê? Porque ele não tinha ego. Ele não queria ser ele não queria ter o ego. Eu sou o acharya, eu sou o sucessor. Eu vou dar iniciação. Todos vêm me prestar reverência aos pés. Todos vão me dar guirlanda. Jai Gurudeva. Ele não queria isso. Os devotos puros, eles não querem fama. Então, Srilacharya Maharaj está falando, para que ser guru? Nós temos que querer ser discípulos, não ser guru. E ele já deu uma aula anterior também falando, quando a pessoa se inicia no Sri Chaitanya Sarasvati Maki, o humor correto do devoto que se inicia não é querer ser o presidente do templo, não é querer ser o guru, o sannyasi, não. Você se inicia no Sri Chaitanya Sarasvati Maki para servir. Esse é o intuito da iniciação na nossa escola. Servir, aprender a servir, não almejar uma posição. Quem almeja uma posição espiritual, né? Não espiritual, mas uma posição na hierarquia, uma posição na instituição, ele está completamente errado. Devoção não é isso. Devoção não é querer aparecer nos holofotes.
que todos os holofotes estão virados para você. Isso não é devoção, é o oposto da devoção. Você tem que fugir dos holofotes. Eles te perseguem, mas você tem que fugir deles. Madhavendra Puri, que eu tinha falado, todo mundo sabe essa história, mas nunca é demais repetir. É uma história muito bonita também. O Pujari ofereceu arroz doce para a deidade. E vários potes de arroz doce. E a deidade, de noite, aí ele fechou o altar, tirou a praçada, fechou o altar e tal. De noite ele sonhou com a deidade. Na verdade não foi um sonho. A deidade veio falar diretamente com ele. Gopal veio falar diretamente com ele. E o que ele recebeu de instrução no sonho? Gopal falou para ele, vá lá atrás do altar, em tal lugar, eu reservei um pote de arroz doce para Madhavendra Puri. Amanhã você acorda, você vai lá, retira essa praçada e leva para Madhavendra Puri. Vá procurar ele que você vai achar. E de manhã ele abriu o altar e ele foi lá ver e realmente o pote de arroz doce estava lá. A deidade escondeu o arroz doce do Pujari para ele dar para Madhavendra Puri. E ele demorou, mas ele conseguiu encontrar Madhavendra Puri. E quando Madhavendra Puri escutou isso, ele saiu imediatamente da cidade. Porque ele sabia que a notícia ia se espalhar. E ele ia ficar famoso na cidade. Imagina, a deidade guardou o arroz doce para o devoto. E ele saiu correndo, ele foi para outra cidade. Só que quando ele chegou na outra cidade, já estavam sabendo. Então, o devoto puro, um devoto realmente, ele foge da fome do poder. Ele não corre atrás da fome do poder, ele foge. Ele foge da fome do poder. Por quê? Porque ele não tem ego, ele não quer ego. Então, nós devemos nos tornar discípulos. Não há necessidade de nos tornarmos gurus. São palavras muito bonitas. Você deve ler livros da missão. Seja aí, agora tem um outro subtítulo da aula, é a continuidade da aula, né? Silachar Maharaj fala assim: seja sincero e estudioso. Então nós temos que ler os livros da missão. Nós temos muitos livros da missão. Silachar Maharaj, ele escreveu 4 livros, orientação 1, 2, 3 e 4. Ele escreveu também, com palavras mais fáceis de entender, o livro que Srila Bhaktivinoda Thakur escreveu, Sri Navadvipidam Parikana Mahatmya, que é contando as histórias dos locais sagrados no Parikrama de Navadvipa. Eu não lembro o nome agora que Silachar Maharaj colocou no livro, mas ele escreveu um livro também sobre o Parikrama de Navadvipa. Então ele tem 5 livros escritos. Srila Govinda Maharaj, nós temos vários livros dele. Srila Siddhar Maharaj, nós temos vários e vários livros. Não escritos por ele. Srila Govinda Maharaj, pelo que eu sei, não escreveu nenhum livro. Os livros que tem dele são compilações de aulas. Agora, Srila Siddhar Maharaj escreveu um livro em 1943. E ele fez o lançamento do livro no dia de Sri Lalita Saptami. Veja só que dia maravilhoso que ele escolheu para fazer o lançamento do livro. Então nós temos vários e vários livros na missão. Muitos livros. Temos que ler, nós temos essa fortuna. Em português temos mais de 20. Em inglês tem muito mais, muito mais. Por que não temos mais traduzidos? Porque Shripad Tapasi Maharaj não está mais aqui conosco. Ele faz esse serviço. Muito bem. Porque o guru dele pediu para ele fazer isso, Srila Siddhar Maharaj. Desde que Shripad Tapasi Maharaj abandonou o corpo, nós não temos mais nenhum livro traduzido para o português. Nenhum livro foi traduzido. Pronto. Foi traduzido, mas não revisado. Não está nem pronto em PDF, muito menos impresso. Então, mas nós temos mais de 20 livros em português. Em inglês temos muito mais.
Então, Srila Maharaj está falando, você tem que ler os livros da missão, estudar os livros da missão. Seja sincero e estudioso. Continuando aqui a leitura. Srila Maharaj fala, Mahaprabhu, ele deixou Katwa depois de receber sannyasi. Ele deixou Navadvipa no dia de Shankranti, na véspera de Shankranti. Cada um de nossos templos oferece Laupayeshi, lau cozido, no leite com açúcar. Você sabe por quê? Vakresvara Pandit, Nityananda Prabhu, Shrivas Pandit, Satimata, Vishnupriya e todos os outros devotos de Navadvipa, eles se reuniram à noite e um devoto, ele trouxe abóbora e o outro devoto, ele trouxe leite. Então, lau quer dizer abóbora e o outro devoto trouxe leite. Mahaprabhu, ele perguntou à sua mãe, Satimata, mãe, por favor, você pode cozinhar este lau? Mas Satimata disse, lau, agora está frio, como todos vão aceitar? Então, Mahaprabhu, ele disse, tudo bem, então, faça algum lau payeshi. Mahaprabhu, ele sabia que partiria no dia seguinte, nadando através do Ganges. Então, ele queria honrar a praçada completa à noite, antes de partir. Os nossos templos, eles fazem e oferecem lau payeshi no dia anterior ao sannyasi de Mahaprabhu. Muitos fazem errado e oferecem o lau payeshi no dia do sannyasi Mahaprabhu. Mas Mahaprabhu, ele partiu e estava caminhando em direção a Katwa no dia do sannyasi. Ele honrou lau payeshi no dia anterior. Então as pessoas fazem errado. Mahaprabhu pediu para fazer abóbora com leite, porque ele iria caminhar a noite inteira. Ele nadou, ele atravessou o Ganges nadando, e ele correu 42 quilômetros até Katwa. Katwa era longe, 42 quilômetros ele correu. Então ele queria honrar a praçada completa, cheia. Por isso que ele pediu para a mãe fazer abóbora com leite. Então Mahaprabhu, ele honrou, ele recebeu sannyasi no primeiro dia do mês de Maghi. Depois disso,
ele não comeu nada por 3 dias. Mahaprabhu jejuou 3 dias após ele ter recebido sannyasi. Ele não comeu nada. Quando começou a caminhar para Vrindavana, ele não estava ciente da fome ou de qualquer outra coisa. No entanto, atraído pelo amor dos devotos de Gaura Gadadhar, ele veio novamente à casa de Adwaita Prabhu, em Shantipur. Quando Mahaprabhu de repente viu Adwaita Prabhu, ele ficou surpreso. Como você sabia que eu estava aqui? Como você sabia que eu viria a Vrindavana hoje? Adwaita Acharya respondeu: Prabhu, onde quer que você esteja, esse lugar é Vrindavana. Até o Ganges é Vrindavana. Quando você está aqui, naquela época, Mahaprabhu estava no Ganges recitando orações para o Jamuna. Então, quando Adwaita Prabhu disse que estava no Ganges, ele exclamou: o quê? Eu vim para o Ganges? Eu vim para Mandal novamente? Mahaprabhu entendeu que Nityananda Prabhu o havia enganado. Mahaprabhu pensava que estava em Vrindavana, então ele achava que o Ganges era o Jamuna. Mas Nityananda Prabhu fez esse arranjo de levar ele novamente para Navadvipa. Então ele falou: o quê? Nityananda me enganou? Mahaprabhu veio a Keshal Bharati no dia de Shankanti. E eles passaram a noite inteira conversando. Uma vez perguntei a Gurudeva, Srila Govinda Maharaj, sobre o que eles estavam conversando. A razão para essa conversa foi que sannyasi é proibido em Kali Yuga. Além disso, de acordo com as escrituras, é preciso ser bastante velho para receber sannyasi. Mas Mahaprabhu era um jovem de 24 anos. Então, Mahaprabhu disse a Keshava Bharati: tudo bem, suponha que eu tenha 50 anos agora. Se a falha a seguir só um minutinho. Se houver a falha em seguir os 5 gostos, não desaparecerão. Então, é o que ele está falando aqui. A pessoa, na verdade, o Ashana Dharma, até os 25 anos, eles falam que é para a pessoa ser brahmachari. Dos 25 aos 50, a pessoa vai ser grihasta, chefe de família. Dos 50 aos 75, é para ser vanaprasta. E dos 75 aos 100 anos, que é o tempo de vida, sannyasi. Mas Mahaprabhu queria receber sannyasi com 24 anos. Aí ele falou: suponha que eu tenha 50 anos. E Keshava Bharati falou para ele: mas você ainda vai ter o gosto dos 5 desejos. Você ainda vai querer desfrutar dos sentidos, os 5 sentidos. É isso que Keshava Bharati falou para ele. Você não pode receber sannyasi agora, mesmo tendo 50 anos.
Aí tem um verso aqui que diz o seguinte: buscando os prazeres dos olhos, do paladar, do olfato, da audição, do tato, nós somos atraídos por coisas bonitas. Você pode ver que quando você acende a luz durante o mês de Kartik, a lamparina durante o mês de Kartik, tantos insetos e moscas, elas vêm. Eles pensam que vão conseguir coisas boas, mas você pode ver mais tarde que todos eles morrem quando vêm para a lamparina Dipa. Somos atraídos pelo prazer do paladar. Quando você come, quando você compra melaço, às vezes você pode ver tantas formigas dentro e elas pensam, eu vou comer mais, mas no final elas comem tanto que acabam morrendo bem no melaço. Desta forma, há 5 prazeres que sempre nos atraem. Nós somos muito atraídos pelos sentidos. Na verdade, quem não é atraído pelos sentidos? Todo mundo é escravo, né? Sivacharamara já falou, nós somos escravos dos sentidos. Nós somos escravos do paladar. Nós somos escravos da visão, do tato, do olfato, da audição. Isso aí só vai acabar, essa escravidão, com o serviço a Deus. E aí vamos ter o gosto superior e não vamos mais querer desfrutar dos sentidos. Mas isso é um estágio muito elevado, ainda estamos longe disso, pelo menos a maioria está muito longe disso. Muito, muito longe disso. Depois disso, Mahaprabhu disse a Keshavabharati, e se eu tiver 70 anos? Então, respondeu Keshavabharati, se você não pode conquistar os 6 inimigos, você ainda não pode receber sannyasi. Veja só, um sannyasi, ele não pode, quer dizer, na verdade, a pessoa não pode querer ser sannyasi se ela não conquistou os 6 inimigos. Quais são os inimigos? A luxúria, o prazer dos sentidos, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura, que é a ilusão, e o ego. Se a pessoa não conquistou esses 6 inimigos, ela não pode querer ser sannyasi. Isso Keshavabharati falou para Mahaprabhu. O Guru Sannyasi de Mahaprabhu falou isso para ele. Os 6 inimigos são Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, Matsarya. É o que eu falei. São os desejos, né? É a luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego. Se você tem eles ainda, você não pode querer ser sannyasi. Então, Mahaprabhu disse, tudo bem, eu tenho 90 anos agora. Se você não praticar os 9 tipos de devoção, então você não pode se tornar sannyasi, mesmo quando estiver com 90 anos. Então veja só, para a pessoa se tornar sannyasi, ela tem que ter essas qualificações. Ela não pode querer desfrutar dos 5 sentidos, e além disso ela não pode ter mais os 6 inimigos, que é a luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, o desejo, a loucura, que é a ilusão, e o ego. E além disso, ela tem que praticar as 9 práticas devocionais principais, mesmo com 90 anos. Se não fizer isso, não pode ser sannyasi. Não é uma questão de idade, é uma questão de qualificação. Receber iniciação, a primeira iniciação,
Qualquer um pode, Srila Govinda Maharaj falou, desde que ele queira cantar o santo nome e ter uma evolução espiritual. Somente isso basta para você receber a primeira iniciação. Agora, para você receber sannyasi, você tem que ter todas essas qualificações. Nem sempre isso acontece, mas é o correto. Keshava Bharati falou isso para Mahaprabhu. Já lhe disse hoje, cedo, existem 9 estágios de devoção, Srilacharya Maharaj está falando. Todo mundo sabe quais são eles, né? Shiravana, Kirtana, Vishnu Smarana, Padasevana, Dasya, Sakya, Archana, Atmanivedana, Vandana. São 9 processos principais. O principal é falar sobre Deus, Harikatha, e cantar os santos nomes. O segundo principal é escutar Harikatha, escutar os santos nomes, escutar as canções. Aí vem Padasevana, servir aos pés de lótus do Senhor Supremo. Vishnu Smarana, lembrar de Deus. Dasyan, servir no humor de servo. Sakyan, servir no humor de amigo. Vandana, orar para Deus. Archana, fazer adoração a Deus. Puja. E Atmanivedana, entrega total a Deus. Esses são os 9 processos principais de Bhakti Yoga. Então, um sannyasi, ele tem que fazer os 9 também. Srila Govinda Maharaj falou outro dia, Srilacharya Maharaj comentou que Srila Govinda Maharaj falou que um acharya, ele é um praticante. Achar quer dizer praticante. Não é porque a pessoa acha que ela é acharya que ela não pratica. Ele é o praticante. Acharya é aquele que ensina pelo exemplo. E para ensinar pelo exemplo, ele tem que praticar os 9 processos. Que exemplo ele vai dar para os outros se ele não pratica? O mau exemplo? Não, isso aí não é o acharya. O acharya é aquele que dá o exemplo, mas o bom exemplo. Então, vamos parar por aqui. A leitura, essa aula é comprida. E amanhã de manhã, às 7 horas da manhã, continuaremos a ler. E, na verdade, amanhã é Ekadashi, aqui no Brasil. Não sei, o Srilacharya Maharaj também falou que no México é Ekadashi. Então, em vários locais do mundo, amanhã vamos comemorar Ekadashi. Então, é jejum até o meio-dia, jejum total até meio-dia. Depois, comemos sem comer grãos, Anukalpa. Façam corretamente o jejum de Ekadashi. Façam o voto de Ekadashi amanhã. É importante para a vida devocional nós praticarmos da forma correta e fazer o Ekadashi. Vamos ver se alguém fez algum comentário, alguém fez alguma pergunta. Se não, vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Por enquanto, os comentários só são Dandavati Pranam. Boa noite, Dandavati Pranam, minhas reverências. Então, vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai, e depois eu vou olhar quem está participando conosco aqui. Amanhã à noite nós vamos ter o programa aqui no Templo de São Paulo, porque vai ser feito o lançamento de um livro sobre a Índia, e a parte de religião foi tirada aqui do templo, foram tiradas fotos aqui do templo, tem vídeos do templo, e todo esse material vai estar nesse livro. E nós vamos fazer a distribuição de panfletos, vamos divulgar a consciência de Krishna, vamos divulgar o Templo de São Paulo, Sri Chaitanya Sarasvati Mati, para a população que vai lá no Centro Cultural da Índia. Então, amanhã, nós vamos lá, alguns devotos vão comigo,
para distribuir a consciência de Krishna e dar o endereço do templo, os panfletos. Então, nós vamos fazer o programa amanhã à noite por causa disso. Quem quiser ir, me contacte, me escreva no WhatsApp e eu mando o convite para você. Será muito bom ter você lá conosco também. Então, vamos cantar agora. Hare Nama Krishna Jadavaya Nama 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 Madhavaya Madhavaya Keshavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Gopala Govinda Ram Shri Madhusudana Giridhari Govindaka Madana Moha Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha Shiva Gopal Bhakta Das Raghunatha Shri Shiva Gopala Bhakta Das Raghunatha Jai Gosai Kori Charana Banda Jai Gosai Kori Charana Banda Jahavate Vishnanath Vistapura Jahavate Vishnanath Vistapura Jai Gosai Jamuni Tarada Jai Gosai Jamuni Tarada Sansabara Pada Nimura Sansagra Charana Sevi Bhakta Sunima Chandra Charana Sevi Bhakta Sunima Janame Janame More Yogina Janame Janame More Yagina Jai Gosai Jabe Braje Kola Vasa Radha Krishna Nitya Lila Kori Ramata Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan Shri Guru Vaishnava Pade Vajayama Shri Guru Vaishnava Pade Vajayama Shri Guru Vaishnava Pade Hari Rama Sankirtana Kore Narottama Hari Rama Sankirtana Kore Narottama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare
Vamos ver quem está participando conosco. Hoje nós temos aqui conosco Vrajaraja Prabhu, a Prema Rupa Devidasi, Dirce Aires Almeida, minha prima, a Bimala Devidasi, direto lá da Califórnia, dos Estados Unidos. O Kamalendo Prabhu conosco também hoje, participou conosco, a Malini Devidasi, Annapurna Devidasi, direto da Noruega, e a Carla Lavinas também conosco. Deixe-me ver se tem mais alguém aqui. Temos aqui também a Priya Dastini Devidasi aqui conosco. Então, amanhã, não esqueçam, amanhã é Kadashi, e amanhã à noite não faremos o programa, porque vamos pregar, na verdade, vamos lá distribuir os panfletos e divulgar a consciência de Krishna lá no Centro Cultural da Índia, na Bela Sintra, às 20 horas começará o livro, né, vai ser distribuído gratuitamente, quem quiser ir lá, nos ajude a distribuir, a divulgar o Templo de São Paulo. Então, não vamos fazer o programa amanhã à noite. Uma boa noite a todos. Dandavat Pranam. Amanhã, às 7 horas, estaremos com vocês aqui na live.